resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Glória a Jesus. Você viu o refrão desse louvor? Pode botar de novo? A resposta é que eu vivo de milagres. Quem é o povo que vive de glória em glória, de milagre em milagre? Amém? Dessa vez vai ser mais um milagre. Nós contamos testemunhos de milagres que aconteceram, mas o mais importante é o próximo que Deus vai fazer. Amém? Porque nós somos um povo que vive da glória do Senhor, da graça e da glória. A glória manifesta em nós e a glória é a próxima glória do Senhor que vai se manifestar em nome de Jesus. Então, esse louvor ele é um louvor que chama a gente a falar: Senhor, eu preciso de um milagre e o próximo é aquele que é o mais importante para mim. Quero te convidar a você vir no altar do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor e falar assim: coloca diante de Deus a tua oração como um milagre. Diz assim: Senhor, exponha, a palavra fala, presente diante de Deus as tuas orações com súplicas, petições e ações de graças. Amém? Nós vamos perder muito tempo, mas vamos ganhar um grande tempo na eternidade, em nome de Jesus. Pastor Dirley, por favor. Pai, diante de Ti, ó Deus, estão os Teus filhos, Teus servos, ó Pai. Ó Deus, como o nosso pastor falou, ó Deus, nesta manhã, Pai. Nós vivemos de milagres em milagres, de glórias em glórias, ó Pai, através da Tua graça sobre nossas vidas, ó Deus. Pai, derrame sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito, ó Deus. Pai, aqueles, ó Deus, que têm buscado incessantemente, ó Deus, a Tua face, faz mais um milagre, Senhor. Faz mais um milagre, Senhor. Não sei como vai ser, mas com certeza será perfeito, ó Deus. Pai, que aquilo que cada um de nós tem buscado em Ti, ó Deus, eu possa responder, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que a Tua graça, ó Deus, seja manifesta, ó Deus, através, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Pai, aqui, ó Deus, filhos seus, filhas, ó Deus, com enfermidades, ó Deus, que humanamente falando, ó Pai, não tem cura, ó Deus. Mas o Senhor é o Deus do milagre, ó Deus. Deus dos milagres, ó Pai. E o Senhor pode agir novamente. O Senhor pode tocar, ó Pai, nessa enfermidade. O Senhor pode tocar, ó Pai, nesse parente, nessa mãe, nesse pai, nesse primo, nesse tio, nesse cunhado. E fazer, ó Pai, um milagre acontecer, ó Deus. E é o que nós estamos te pedindo, ó Deus. Não em nosso nome, ó Deus, porque nós não somos merecedores, mas em nome daquele que pagou um alto preço por nós, ó Deus. E nós oramos, ó Deus, em nome deste nome, o nome que tudo pode, o nome que está sobre todos os outros nomes, ó Pai, de tudo e de todos, que é o nome de Jesus Cristo. E nós oramos em nome dele. Amém. Guarde esse louvor nessa semana, querido. Próxima vez que você vier no altar do Senhor, vai ser para contar o milagre, em nome de Jesus. Amém? Grave mais uma vez esse louvor e diga a resposta.
Aleluia. Pode sentar. Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Dê um forte aplauso a Deus nessa manhã. Você que quando chega, pastor Fábio vai pregar hoje de manhã e tal, aí tu fala, pô, vem ele, esse velho. Hoje nós temos a oportunidade de ter jovens ministrando, né? A palavra fala que jovens são fortes, então, nem tão jovem assim. Estou brincando, Rebeca, você é uma jovem de Deus, separada para o Senhor, pastora Rebeca, ela vai estar com a palavra nessa manhã, tá, queridos? Aleluia. Um aplauso ao Senhor. Amém. Vamos orar por ela, se você concorda com aquilo se você quer que ela seja usada pelo Espírito Santo, vai ser usada em nome de Jesus. Você estenda em direção aqui ao altar, sua mão, abençoe a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos e temos uma alegria muito grande de poder, ó Deus, saber que o Senhor está gerando filhos e de filhas, discípulos e discípulas, uma geração que contra outra geração, os louvores do Senhor e o seu poder. Obrigado, Deus, porque tem levantado nessa geração homens e mulheres referenciais, ó Deus, que amam o Senhor sobre todas as coisas. Então eu te peço que o Senhor possa derramando sobre a vida da Rebeca, da pastora Rebeca hoje, ó Deus, a palavra que tu quer que a igreja receba. Fala através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Bom dia. Obrigada que falou bom dia. Deixa eu abrir a minha colinha. Que privilégio, que honra e que responsabilidade estar aqui, né, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Inclusive, já pode abrir a sua Bíblia em Lucas 5, que é o texto que a gente vai ler hoje. Enquanto você vai abrindo, como é bom estar de volta. O domingo que você não me viu por aqui, eu estava lá na EMA São Paulo, a Escola de Missões para Adolescentes. Cadê a galera da EMA? Que isso, gente? Cadê a galera da EMA? Valeu, minha. Pastor Marcelo e pastora Fabi também estavam lá. E foi um tempo muito bom. Eu não ia poder ir, aí acabou que eu decidi um dia antes, falei, eu vou, aí vou ficar 3 dias. Quando eu vi, fiquei 7, e foi uma bênção, foi muito bom. E como é lindo ver adolescentes se rendendo ao Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus com toda a intensidade, com todo o coração. E é um ambiente que te inspira muito. Você vê, nossa, adolescentes tão jovens de 13, 14, 15, 16 anos buscando a Deus. E não só os adolescentes, né? A equipe também é alguém que te inspira muito. Você chega lá, a gente tem o QG, né? Que é o quartel-general, que é onde a equipe fica. E aí sempre tem alguém servindo, trabalhando. E aí quem não está trabalhando, está rolando um veredas ali, tem alguém conversando com alguém, chorando. Tem uma galera que está orando. De repente, você está andando assim, 6 barras, tem alguém lendo a Bíblia no chão, fazendo devocional no meio do dia. Está todo mundo com sede de Jesus, está todo mundo buscando a Jesus. E é um ambiente muito inspirador. E em um dos meus devocionais lá, esse texto de Lucas 5 me chamou a atenção e o Senhor me deu uma palavra. E aí eu falei, pô, beleza, uma palavra sobre chamado e tal. Vou guardar para quando, né, tiver uma oportunidade na JNI, eu já tenho uma palavra para jovem. E aí, ok. Aí eu fui buscar o Senhor, fui orar, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar no domingo? Aí o Senhor falou, aquela palavra lá que você falou que era para jovem, é essa mesmo que eu quero. Falei, tá bom, desculpa. Perdão, Senhor. É porque o Senhor é para todas as idades, o Senhor chama todas as idades. Amém? Assim como não é cedo demais para obedecer ao Senhor, também não é tarde demais para obedecer ao Senhor. Amém? Então, vamos ler o texto. Projeção, minha versão é NAA. Lucas 5, a gente vai ler do 1 ao 11. Diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Enquanto eu li esse texto lá na EMA, eu pensava exatamente sobre isso que a gente começou falando. Eu ficava muito admirada em ver os adolescentes tão novos ouvindo o chamado do Senhor. Inclusive, teve um momento lá que uma das adolescentes, ela nem é brasileira, ela levantou e falou: o Senhor está me chamando para um país perseguido. Não vou falar o nome aqui do país, porque está transmitindo, mas não é um país perseguido, é o país perseguido. E eu fico até arrepiada. Quando ela falou aquilo, eu falei: meu Deus, foi uma alegria, uma tristeza tão grande. E você vê adolescentes realmente se entregando para o Senhor Jesus, sendo chamados. E eu sempre olho para esses adolescentes, não só quando eu estou na EMA, mas eu lembro da Isabela, da Betina, do Miguel, do Vitor Hugo, que foram bem novinhos e voltaram com essa chama no coração, o chamado do Senhor. E eu lembro, e eu olho para o meu passado. Eu vou falar um pouco de mim aqui, porque eu posso falar de mim mesmo. Então, eu vou fazer um paralelo com o meu testemunho. Mas eu lembro que quando eu tinha a idade deles, quando eu era adolescente, não faz tanto tempo assim, pastor Fábio? Não? Então vai. Quando eu era adolescente, foi o boom do chamado. Marcos Salles cantando: eu tenho chamado, jamais vou me calar. E todo mundo queria saber o chamado. Falou: qual é o seu nome? Rebeca, qual é o seu chamado? Você já sabe? Todo mundo perguntava: qual é o seu chamado? Todo mundo queria saber o seu chamado, o seu chamado. Eu falava: caramba, eu não sei o meu chamado. E eu orava e falava: Senhor, mas qual que é o meu chamado? O fulano já sabe, eu não sei ainda. O fulano parece que já nasceu sabendo. E eu não sei o meu chamado. E eu buscava o Senhor, eu buscava, eu perguntava e ele não me falava. E foi só com 20 anos de idade, 8 anos depois da minha conversão, que eu, de fato, comecei a buscar o Senhor por quem Ele era. Eu comecei a buscar o coração de Jesus. Eu falei: Senhor, o chamado vai ser consequência. Eu quero conhecer o Senhor por quem o Senhor é. E aí eu comecei a buscar Jesus de verdade, a buscar ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí foi nessa época que eu fui batizada com o Espírito Santo e Ele me deu um propósito. E aí Ele me revelou o chamado que Ele tinha para mim. Ele queria que eu cuidasse de vidas. E, na verdade, Ele ainda tem revelado, porque cada dia é uma novidade que eu fico: nossa, Jesus, eu não esperava isso, não. Então, Ele continua revelando umas coisas aí meio doidas. Glória a Deus por isso. E esse texto que a gente acabou de ler é justamente Jesus chamando Pedro para ser o quê? Pescador de gente. E eu quero voltar lá no início, eu quero ir destrinchando esse texto com vocês, a gente vai refletir sobre algumas coisas, eu quero trazer algumas reflexões ao longo do texto a respeito desse chamado do Senhor. Então, lá no início, o que acontece? Gente, essa água aqui, pode beber? Pode, né? Obrigada. Se fosse de ontem... Obrigada. Se fosse de ontem também... Então tá. Jesus estava lá pregando, beleza. A multidão estava atrás de Jesus. E Jesus viu Pedro. E Pedro estava fazendo o quê? Estava deitado de boa, rolando o TikTok. Pedro estava trabalhando. Então, o primeiro ponto, Pedro, Tiago e João, no barquinho, estavam lá trabalhando. O primeiro ponto que eu quero trazer, com certeza você já ouviu uma pregação sobre isso, é que para você não ficar parado, porque Jesus não chama quem está à toa. Talvez você está aqui, você já tenha ciência do seu chamado. Talvez não. Talvez você é um adolescente, ou talvez você já é mais experiente. Você, assim como eu, ficava
Senhor, eu não sei para que o Senhor me chamou. Eu não sei, eu estou aqui servindo, mas eu não sei o que o Senhor tem para mim. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para a gente refletir é: Deus não chama quem está à toa. Amém? Amém? Amém. Deus chama quem está trabalhando. Pedro estava lá trabalhando, eles esperavam pelo Messias há muito tempo e ele estava lá, seguindo a vida dele, trabalhando. Até porque, como é que a gente, né, se a gente está buscando ao Senhor, querendo saber o que o Senhor tem para mim, o que eu vou fazer, onde que eu vou servir, a gente vai esperar um anjo descer do céu e falar: olha, eu quero que você coloque os copos do lado do bebedouro na igreja. Esse é o seu chamado. A gente vai servindo enquanto o Senhor não fala nada. Enquanto eu não sei qual é o meu chamado, a gente vai sentar e esperar assim, um dia o Senhor vai me revelar, quem sabe, né? Quando eu tiver 50, 60 anos. Não, a gente vai pegar e vai servir. Amém? Eu lembro que, né, dando sequência a essa história de que eu era adolescente, eu buscava o chamado, e enquanto eu não sabia o chamado, eu tive entendimento de que eu era jovem, e eu tinha tempo, e eu tinha disposição, que um dia eu não teria. Então, eu me colocava em tudo na igreja. Dá aula para as crianças, vou dar aula para as crianças. Vai do louvor, está precisando. Tem que limpar a igreja, vamos limpar a igreja. E tudo a gente pegava e fazia. Não só eu, os jovens naquela época, Cláudio lembra, Cláudio dessa época, os jovens naquela época a gente pegava e a gente fazia tudo. E vamos seguindo. E aí o texto continua. E aí Jesus estava na praia. E o que Jesus faz? Ele entra em um dos barcos, que era o barco de Simão, e ele pede para que Simão afaste um pouco o barco da praia para ele poder usar. E o segundo ponto que eu quero trazer é: o que você tem hoje em mãos, seja um recurso, seja um talento, deixe isso à disposição de Jesus. Amém? Se você, sei lá, meu pai me deu um telefone novo e a mídia está precisando, o que eu vou fazer? Mídia, estou à disposição aqui. Amém, igreja? Amém. A mídia precisa. O que você tem... na sexta-feira... Cadê a Cida? Na sexta-feira, a gente estava no Flame e aconteceu uma coisa engraçada. A gente estava indo embora e aí a Cida estava com seu marchezinho missionário colocando adolescente para dentro do marche. Não parava de entrar. E aí o Marcelo falou: nossa, igual carro de palhaço, que bênção. Você abre a porta do carro, você não sabe quantas pessoas, quando é que vai parar de sair gente. E aí a Cida falou assim: gente, meu carro eu entreguei meu carro para Jesus, e meu carro é missionário. Eu entreguei para Jesus e ele está à disposição do reino. E é exatamente sobre isso. O que você tem na mão hoje. Caramba, você orou tanto por um carro, Deus te deu um carro. O carro é só para você? Use o seu carro para servir o reino de Jesus, amém? Se você tem um exemplo bom, se você tem todos os dentes da frente, você sabe falar a paz do Senhor, você sabe dar um sorriso, desde que te digo de mim mesmo, o Senhor está te chamando para a recepção, para ficar ali, a paz, amém, né, Rosana? Amém. O Senhor está te chamando para falar a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Amém. Se você não tem todos os dentes da frente, ali, doutor Fábio Kelly. Tá tudo certo, tudo a gente dá um jeito, não tem problema. Então, o que você tem hoje na sua mão, não importa o que seja, não importa se é muito, não importa se é pouco, coloque à disposição de Jesus, amém? Amém. E o texto continua. E aí, o texto vai falar que Jesus chegou para Pedro, acabou de falar, para a multidão, chegou para Pedro, e falou: Pedro, pega o seu barco aí e coloca lá bota lá na parte mais funda do lago. E lança a rede para pescar de novo. E aí, eu imagino Pedro, com o temperamento que a gente já sabe que ele tinha, olhando para Jesus, que o texto fala, ele vai falar: mestre, a gente trabalhou a noite inteira, a gente não pegou nada. Ele já estava ali lavando as redes, que a palavra fala lá no início, já estava lavando, já estava guardando. Eu imagino que Jesus já tinha acabado de falar, já estava tudo guardado aqui, pronto para pegar meu barco e ir embora para minha casa dormir. Passou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. E aí o Senhor chega para ele e fala: pois pegue sua rede de novo e vai lá. E aí, eu não sei como eu reagiria, eu ia ficar, acho que não, acho que eu vou para minha casa dormir. Mas Pedro falou: a gente trabalhou a noite toda e a gente não pegou nada, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. O que aconteceu?
Acho que Pedro nunca viu tanto peixe na vida dele junto, porque era tanto peixe que os barcos quase afundaram. E aí ele viu, o que aconteceu? Pedro foi obediente. Pedro ouviu e ele obedeceu. E fazia sentido? Não fazia sentido nenhum. A galera que gosta de pescar, sabe que o horário de pesca que a galera vai pescar é o quê? De madrugada, né? Porque eu não sei qual é o mistério do peixe da madrugada. Mas eu sei que a galera vai pescar de madrugada. Tem um negócio aí, né? Peixe não enxerga de noite, deve ser isso. E aí, a galera vai pescar de madrugada. Pescou a madrugada toda, que era o horário para ele pescar, e o horário que era para ele pescar, ele não pescou nada. Então, vai fazer o quê? De manhã vai ter? Ai, nada, eu vou embora para minha casa. Jesus falou, não, você vai lá e lança a rede de novo. E ele obedeceu. Fazia sentido? Absolutamente nenhum sentido. Mas as coisas de Deus nem sempre fazem sentido. Então, o que a gente faz? A gente obedece. E Pedro obedeceu. E o que aconteceu? Ele viu a glória de Deus, ele viu o milagre do Senhor. Porque o servo, ele não questiona, o servo faz o quê? O servo obedece. O servo não fala, Senhor, mas eu acho que isso não faz sentido nenhum. Estou pregando para mim. Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu não sei não, entendeu? Não tem essa, o servo não questiona, o servo obedece. E continuando, Pedro, depois que Pedro viu, né? Eles obedeceram, Pedro obedeceu, jogaram as redes de novo, ele viu o milagre do Senhor, quantos peixes eles tinham, os barcos estavam quase afundando, era uma coisa que é maravilhosa, tanto que lá no versículo 9 vai dizer que a admiração se apoderou de Pedro, ele ficou muito admirado, ele ficou passado, chocado. E aí, Pedro chega para Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Quando a gente vê alguém se prostrou aos pés de alguém, né, simboliza a adoração. Pedro se prostrou aos pés de Jesus. E ele falou, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E a quarta coisa que eu quero que você guarde é que a gente precisa sempre reconhecer a nossa posição diante de Jesus. Nós somos pecadores justificados, amém, nós somos santos, o Senhor nos justificou, nos resgatou, a gente não vive mais uma vida de pecado, mas a gente ainda é humano, a gente ainda é falho. E quem é capaz de fazer maravilhas assim? É a gente por a gente mesmo, a nossa própria força? Não, é o Senhor Jesus. Então, por mais que você tenha servido e o seu serviço tem dado frutos, e o ministério, né, que você atua tem sido bênção, reconheça que não é na sua própria força, não é na minha própria força. É Jesus que capacita a gente. Se a gente tem alguma capacidade, foi porque Jesus permitiu que a gente tivesse, amém? Então, reconheça, a gente precisa reconhecer a nossa posição diante de Jesus. E algo que eu fiquei pensando é que Pedro tinha acabado de ver uma coisa sobrenatural que podia deixar ele rico, simplesmente. Porque a pesca não era um hobby de Pedro. Pedro, vocês sabem, né? A gente sabe, Pedro era um pescador. E lá embaixo ele vai falar que Tiago e João eram seus sócios, era uma empresa, eles tinham uma empresa, eles estavam ali vendendo, aquele era o ganha-pão deles. E Pedro poderia ter tido um posicionamento diferente, ele poderia ter olhado e falado, meu Deus, Jesus, se o Senhor faz isso mais 5 vezes, eu nunca mais preciso trabalhar na minha vida. Pelo amor de Deus, vamos fazer um super negócio aqui, uma multinacional, entendeu? Vamos exportar peixe para sei lá para onde, eu não sei. Pedro poderia ter, né, crescido os olhos em cima do milagre. Tipo, nossa, olha o que Jesus... Nossa, olha o que aconteceu. Olha só, eu posso ser conhecido como o grande Pedro, pescador, entendeu? Só Jesus fazer esse negócio de novo que eu, sei lá, vou virar empresário famoso e tal. Mas os olhos de Pedro não estavam no que Jesus tinha feito, nas mãos de Jesus. Os olhos de Pedro estavam no coração de Jesus, em reconhecer quem Deus era. O Messias que ele tanto aguardava, finalmente tinha chegado. E ele não queria saber mais. Bota o peixe de volta para nadar. Eles deixou tudo. A palavra fala que eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Jesus tinha acabado de fazer um super milagre. E ele nem tinha um milagre, glória a Deus, mas ele com os olhos fixos em Jesus.
Então, um outro ponto é para que a gente busque a Jesus não pelas suas mãos, não pelo aquilo que Jesus pode fazer. O que Jesus pode fazer através de mim. Porque é o meu chamado, é o meu ministério. Não tem essa no reino de Deus. É o ministério que o Senhor confiou a você. É o ministério que o Senhor confiou a mim. Nada é meu, nada é seu. Tudo pertence ao Senhor. A palavra fala que tudo vem dele, é através dele. E é para ele, a glória é dele. Então, que a gente esteja, de fato, com os olhos em Jesus. Que a gente esteja buscando servir a Jesus por quem Ele é. Não porque Ele pode fazer, por onde eu posso chegar. Quem sabe um dia eu chego, sei lá, superintendente do distrito, superintendente global da Igreja Nazareno. Nada disso importa. O importante é ter os olhos em Jesus. Amém? E aí, Jesus chega para Pedro e fala: Pedrão, vem cá. Você vai ser pescador de gente, você não vai ser mais pescador de peixe. E aí, duas coisas que eu fico pensando nesses dois últimos versículos é que, primeiro, talvez de cara, será que Pedro entendeu? Do nada, chega um cara e me fala que eu vou ser pescador de gente. E a galera, assim, acho que a galera, bem no início, né, a galera devia estar entendendo, tipo assim, como é que Jesus falava, as parábolas, figuras de linguagem. Tanto é que Nicodemos, quando Jesus fala com ele, você tem que nascer de novo. Nicodemos fala, mas como é que eu veio desse jeito, vou voltar para a barriga da minha mãe, gente, que loucura. Então, será que Pedro entendeu mesmo? Falou, você vai ser pescador de gente, mas como é que eu vou pescar gente? Não sei, né? Isso eu estou inferindo. Inclusive, quem viu The Chosen eu acho que rola mais ou menos isso, né? Pedro tem essa cena que é lindíssima na série, eles reproduzem super bem. E aí depois Pedro está andando com o André, fala, André, Jesus me chamou para ser pescador de gente. Eu não sei o que isso significa não, mas eu estou indo. Pedro fala bem assim. E isso é super interessante. Eu falei, cara, talvez Pedro nem entendeu, mas ele foi. Ele falou, cara, eu não sei o que isso significa, me transforma no que o Senhor quiser, faça o que você quiser de mim, eu quero seguir o Senhor. Eu quero andar com Jesus. E aí outra coisa que eu fiquei pensando nessa parte, falei, caramba, lá no último versículo, no final do 10, Jesus fala para Pedro, né? Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E aí no versículo seguinte fala assim, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Não falou que Pedro seguiu, falou que eles o seguiram. E Jesus chamou quem? Pedro. Então Jesus falou, Pedro, você vai ser pescador de gente. E os outros dois estavam ali atrás vendo, falando, e eu vou também, nem me chamou, mas eu estou indo. Não falou direto comigo, mas eu estou indo. E eu fiquei pensando, pensei, né? Pedro, Tiago e João seguiram Jesus. E Jesus não precisou falar, ei, Tiago ou João, vai ter um negocinho para vocês também, entendeu? Você pode ir, eu vou arrumar um cargo para vocês, um ministério para vocês, está tudo certo. Você pode vir também. Não precisou falar, olha, não, eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero servir a Jesus. E eles simplesmente foram porque eles simplesmente queriam servir ao Messias que eles tanto esperavam. E, sabe, irmãos, no fim das contas, acho que não vai importar tanto onde que os países que Jesus te levou, se você foi enviado para as nações, ou onde que o Senhor te colocou, o cargo que você teve, nada disso vai importar se você foi pastor, se você foi missionário, se você a forma que você serviu. Jesus falou, você quer ser grande? Não seja servo. Jesus chamou a gente para ser servo. Se você não sabe o seu chamado ainda, vou te dizer, você foi chamado para ser servo. Eu e você fomos chamados para ser servos. Pedro já tinha encontrado com Jesus. Jesus falou, André chamou, a gente achou o Messias. Pedro olhou para ele. Jesus falou, teu nome vai ser Pedro. Isso está lá em João 1. E o texto acaba. Pedro deve ter olhado e falado, então tá bom, né? E aí, agora, esse episódio, Jesus chama Pedro para ser pescador de gente. Beleza, eles foram caminhar com Jesus. E aí, só 3 anos depois, Jesus vira para Pedro e fala, olha,
Tu me amas, Pedro? Então, você vai apacentar as minhas ovelhas, você vai ser o líder da minha igreja. E naquele grande dia, esse mesmo Pedro, aliás, esse mesmo Pedro que foi chamado para ser o líder da igreja, mais lá na frente, não está na Bíblia isso, mas a história vai contar para a gente que esse mesmo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele entregou tudo, entregou literalmente a vida por Jesus. E ele até disse, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu. Então, às vezes a gente pensa, tipo, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor. Todo mundo fala de missionário, pastor, como se fosse algo glamouroso. É glamouroso se você for um empresário, um pastor influencer, que leva a galera para Dubai para fazer aqueles cursos de 30 mil reais. Aí é muito glamouroso. Mas não tem glamour nenhum. Eu, pensando sobre isso, eu até acho que quem o Senhor escolhe para esses ministérios é quem ele olha e fala, esse aí eu posso tirar tudo, posso deixar ele lisinho, que ele vai continuar firme. Esse aí eu posso amassar, que esse aí vai passar por situação, vai passar por humilhação, vai passar e ele vai permanecer, ele vai continuar me servindo. Não tem glamour nenhum, não importa se você serve, se as pessoas estão te vendo, ou se você é a pessoa que coloca o papel higiênico no banheiro, que é de extrema importância. Imagina você ir no banheiro, não tem papel higiênico, extrema importância. Ou que coloca o copo ali, que dá aula para as crianças, ninguém vê, né, Vanessa, Ju, ninguém vê você dando aula para as crianças ali, mas é tão importante. Qualquer coisa que o Senhor te chamar para fazer, qualquer coisa que você fizer para o Senhor vai ser igualmente importante, tendo visibilidade ou não. Até porque, irmãos, lá quando Jesus voltar, vier buscar a gente não vai ouvir professor bom e fiel, pastor bom e fiel, missionário bom e fiel, ministro de louvor bom e fiel. A gente vai ver o quê? Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Amém? Então, você quer saber qual é o seu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. Você foi chamado para ser servo. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Ame o Senhor de todo o seu coração. Use os recursos que você tem. Use a disposição, o tempo que você tem hoje. Se você é adolescente, a galera adolescente aí, que estuda, ainda não começou a trabalhar, ou então já trabalha, mas você ainda não tem uma família, uma casa para cuidar, umas 3 crianças para cuidar. Aproveite o tempo que você tem, a disposição que você tem hoje para servir ao Senhor Jesus. Se a gente for esperar, tipo, não, vou esperar me formar, porque aí eu vou me engajar mesmo. Mas você se forma, você começa a trabalhar, aí você emenda no após, se a gente não priorizar, se falar, não, eu quero servir ao Senhor, vou fazer tudo que o Senhor colocar para mim, eu vou fazer, eu vou servir ao Senhor com o que eu tenho hoje, com o tempo que eu tenho hoje, com o recurso que eu tenho hoje, com as ideias doidas que eu tenho hoje, eu vou servir ao Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer. O Senhor, os campos estão brancos, a gente precisa de pessoas para servir, o Senhor está à procura de servos fiéis. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Amém, igreja? Se coloque de pé. Pastor Fábio, ora pela gente. Amém. Tem um louvor que fala que aqui estão as minhas mãos, aqui estão os meus pés e aqui estão os meus ombros para carregar a glória do Senhor. Nós somos os agentes de Deus para carregar a glória nesse tempo aqui, até que Ele volte, né? E aí Ele vai usar a gente não com aquilo que a gente tem, mas com aquilo que nós somos e aquilo que nós, da forma como amamos ao Senhor.